Salve Maria, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Salve Maria. Meus irmãos e minhas amadas irmãs, Catecismo da Igreja Católica, aqui está a nossa riqueza, nossa doutrina, o que nós devemos aprender muito bem para entender as coisas da nossa igreja. Os documentos da igreja são muitos os documentos da Igreja Católica. Não tem como você conhecer tudo, porque a igreja ela é enorme, né? A Igreja Católica desde um ponto de vista histórico, ela começa lá no ano do nascimento de Jesus Cristo, na data do seu nascimento, há 2000 anos atrás. Então, se você pegar um contexto da história da igreja, você vai ver que o maior professor, o maior doutor da igreja, né? Os maiores professores atuais, históricos, todos eles não vai conseguir estudar a igreja por completo. Porque a igreja é um mistério, né? A igreja, ela é o próprio corpo de Jesus Cristo. Nós, os membros que formamos a Igreja Católica Apostólica Romana, mas o cabeça dessa igreja é o próprio Cristo. Mas ele, lá em Mateus 16, versículo 18, ao começar a iniciar os fundamentos da sua igreja, ele já dá autoridade ali a Pedro, que ele fundaria sua igreja, mas que entregaria a Pedro, como ele mesmo queria governar essa igreja, mas na terra como o cabeça, sendo Cristo o único fundador. Pedro não fundou a igreja, Pedro governa a igreja. Então Pedro não é eterno. Por isso existem sucessores apostólicos. E na nossa igreja, na história da sua igreja, já se passaram 266 papas, né? Então, peraí, né? É uma igreja muito grande. Historicamente, é difícil você estudar todos os pontos da igreja. Mas com amor e fé, você católico, obediente à sua igreja, não queira passar por cima da igreja. Basta você crer que esta é a igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fundou uma única igreja, não várias. Veja que a Igreja Católica ela tem 2000 anos. Mas a primeira seita protestante, ela nasceu com 16 séculos anos atrasado, lá no ano de 1517. Então, peraí, quando Lutero fundou essa igreja, já existia lá a Igreja Católica toda prontinha, toda com a Bíblia completinha, toda perfeita. Mas Lutero usurpou da igreja, pegou a Bíblia, tirou logo 7 livros e fez o que ele bem quis. E veja que não deu certo. Não deu certo o que Lutero fez. Logo lá com o companheiro dele, eu me esqueci o nome dele, do Calvino, né? Logo com Calvino já brigaram, né? Calvino também queria fundar sua igreja. E a igreja luterana e depois veio ao calvinista. E hoje você veja, né? Tem não sei quantas mil igrejas.
Então vamos lá. Catecismo da Igreja Católica. Existe milhões de igrejas. Igrejas não, seita, igreja só existe uma. Catecismo da Igreja Católica, de número 1006. Catecismo da Igreja Católica, de número 1006 ao 1009. De 1006 a 1009. A morte, né? Ninguém quer saber da morte. Mas o cristão que vive perfeito na graça de Deus, não é que ele quer morrer, mas não tem medo da morte. Isso nós vamos ver depois. Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Atinge seu ponto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé ela é, na realidade, a paga do pecado. Romanos 6:23. Para os que morrem na graça de Cristo, é participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. A morte é o término da vida terrestre. Nossa vida são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecimentos e como acontece com todos os seres vivos da terra. A morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossa vida como um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para nós recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua morte, no dia de tua mocidade, antes de que volte ao pó a terra, de onde veio, e o Espírito retorne ao Deus que o concedeu. A morte é consequência do pecado. Interprete autêntico das afirmações das Sagradas Escrituras e da tradição. O magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária ao desígnio de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído de não tivesse
pecado. Assim o último inimigo, 1 Coríntios 15, 26, do homem a ser vencido. A morte é transformada por Cristo Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte própria da condição humana. Todavia, apesar de seu povo diante dela, assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Veja o que nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Maria, aquele verbo que já existia, que era Deus, ele veio. Assim como Adão, lá, que recebeu da sua mulher o fruto proibido, e daí entrou na terra o pecado no homem, né? Veja que do mal Deus tira o maior bem, né? Deus não queria que a morte entrasse no mundo, que o homem morresse, mas a morte entrou no mundo por consequência do nosso pecado. Não vamos dizer que só Adão pecou, né? Certamente nossa morte, o nosso pecado vem dele, mas nós pecamos também. Nós não somos tão obedientes e condenar Adão, nós pecamos também. Mas a maravilha disso tudo é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu na cruz em prol da nossa salvação. Do mal da morte, Jesus Cristo, ele, pelos nossos pecados, morre para a nossa salvação. Então, nosso Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a tua bênção e que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, interceda por nós. Salve Maria, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja em nossos corações o amor, a obediência, a santa e amada Igreja Católica, que é o próprio corpo de Cristo. A Igreja não é pecadora, santa e pecadora. Quer comparar a Igreja como santidade? Nós, como Igreja, olhe para a Virgem Maria. Ela é santa, pura. Ela foi feita, preservada do pecado original. Nossa Senhora pura santa pelo próprio Deus, porque dela sairia o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Maria, o nosso Salvador. Salve Maria, meus irmãos.